Antes de mais nada, nós estamos, ao longo dessa jornada aqui na Casa Espírita, aqueles que já têm uma trajetória na casa, aqueles que não têm ainda uma caminhada, uma jornada junto da doutrina espírita, o nosso trabalho é constante pela melhoria, né? Pela nossa reforma. Eu sempre digo que o processo do nosso milagre é de dentro para fora, não de fora para dentro. É se autoconhecer. E dentro desse desafio, acredito que tem um capítulo especial que venha nos dar um pouco de acolhida, um pouco de acalento dentro do Evangelho, que é o capítulo 4, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A nossa exposição vai se dar a partir do capítulo 4. Né? Nós vamos nos ater entre o item 10 e 17 para falar um pouco sobre o que quer dizer ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora, para isso, é necessário que a gente entenda que nós vamos aqui fazer um debate sobre a reencarnação. Mas, para isso, é importante que nós consigamos nos imbuir de todos os dogmas, né, visões fechadas. Vamos levar em consideração que a sociedade está mudando o tempo todo. Então, quando foi escrita a Bíblia, né, há 2.000 anos atrás, 1.500 anos atrás, a sociedade tinha uma cultura, tinha uma visão. Então, nós não podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra, assim como nós também não vamos ler hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, como ele era feito há 130, 140, 150 anos atrás. Então é importante que a sociedade que passa sobre transformações constantes, a gente entenda isso também na hora de absorver os ensinamentos da palavra do Cristo. Né? Então, a reencarnação, ela se baseia em princípios de misericórdia e justiça. Talvez a partir da reencarnação é que a gente consegue entender a lógica da justiça divina. Então, a reencarnação, ela está presente há muito tempo em várias culturas. Não é um patrimônio, né, da doutrina espírita. Na verdade, o termo reencarnação foi sim criado a partir da decodificação do Evangelho segundo o Espiritismo, né, mas os conceitos da reencarnação são milenares. Você tem várias culturas, os hindus, os budistas, os antigos egípcios e o próprio povo hebreu tinham também bases do que nós podemos entender por reencarnação. O que eles não tinham era uma noção específica, clara sobre isso. Afinal de contas, como eu falei aqui, várias transformações foram acontecendo, inclusive pedagógicas, metodológicas, a forma de absorver aquilo que era transpassado, né, transmitido entre os antepassados, né, todo o processo que nós temos de ancestralidade, né, na transmissão da cultura. Então, nós devemos observar com isso. Agora, quando eu paro para falar desse preâmbulo, né, que a reencarnação estava presente, né, em algum lugar ela está escondida nos escritos históricos. Então, as pessoas podem perguntar: se tem reencarnação há muito tempo, existe reencarnação na Bíblia? E aí eu volto àquilo que eu falei no início. Nós temos que observar a Bíblia com uma visão atualizada, né, entendendo que a Bíblia tem um contexto histórico e que nós, espíritas, os espiritualistas, eles podem sim fazer a leitura das escrituras históricas com todas as suas alusões, né, os seus conceitos ainda retrógrados, mas com uma visão inspirada à luz do Cristo. Afinal de contas, isso faz com que a gente possa entender o processo de formação histórica da nossa cultura, da cultura cristã. Então, muitas pessoas, às vezes, se perguntam, né, se existe reencarnação na Bíblia. Não tem um conflito entre o cristianismo e o espiritismo? Porque existe ali uma dificuldade. Muita gente não consegue compreender que nós, espíritas, somos cristãos. Nós somos cristãos e a partir de uma visão modernizada e próxima daquilo. Mas isso bebeu alguma fonte. E o início de todo o debate da cristandade foi a partir da Bíblia. Então é importante que a gente consiga fazer essa interação. Porque quando nós paramos para olhar de forma desmistificada a Bíblia e a condução e a construção do processo da doutrina espírita, do nosso conceito de reencarnação, a gente consegue fugir de alguns dogmas.
Porque muitas vezes as pessoas enxergam a ferro e fogo, né? Se você acredita na reencarnação, você não acredita na ressurreição. E se você acredita na ressurreição, você não acredita na reencarnação. Porque, na verdade, isso é uma dicotomia muito tempo debatida por nós, pela sociedade. E o que é que isso tem a ver com a reencarnação? Porque parecem coisas completamente distópicas, né? Afinal de contas, a ressurreição, segundo os conceitos arcaicos, é o retorno à vida do corpo que morreu, né? Eu sempre brinco lá em casa que parece The Walking Dead, né? As pessoas estão... O conceito arcaico de reencarnação é mais ou menos isso, de ressurreição. E a reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, a partir de encarnações. Agora, se nós fizermos um esforço para compreender o sentido da palavra e o sentido da reencarnação e da ressurreição, nós vamos perceber que eles são conceitos que se assemelham, que se complementam. Porque, na verdade, nós temos uma régua muito distópica, né? Nós encaramos a ressurreição do Cristo como um dogma fechado, alguns, digamos lá, os evangélicos, os católicos, e nós espíritas encaramos o processo da paixão, do sacrifício de Jesus e da sua ascensão como uma inspiração à nossa visão da reencarnação. Agora, se nós for parar para pensar que esse Espírito do Cristo estava aqui há milhões de anos e passou por todo o processo de transformação que nós passamos, nós vamos compreender essa necessidade, não só da reencarnação, como da ressurreição. Por que Cristo ressurgiu, voltou à vida? Daí não precisa hoje passar por diversas encarnações. Porque ele já era um espírito muito evoluído, que passou por todas as vivências. E se nós somos iguais a partir da lógica e da justiça e do amor de Deus, e ele é o nosso modelo e guia, nós somos iguais ao Cristo. A diferença é que ele tem uma trajetória de milhões de anos de evolução. Ele habitava aqui muito antes. Ele acompanhou todo o processo de formação da Terra. Então, quando ele esteve encarnado entre nós, era porque ele, mesmo um espírito puro evoluído, ele precisava passar por essa experiência para poder reencarnar. E a mensagem que ele deixa a nós é que nós passaremos por todo esse processo para justamente chegar no nível crístico, no nível de um espírito puro. Então, se nós formos parar para observar que não existe essa diferença, né, entre a ressurreição e a reencarnação, que elas se complementam, nós vamos enxergar a necessidade do nosso processo de diversas vidas, né? Porque, afinal de contas, nós passamos por muitas existências para poder nos transformarmos e chegarmos no nível do nosso modelo e guia, que é Jesus, como diz na obra Decodificada. Então, o que é que nós devemos entender com isso nesse momento? É que a nós a mensagem que cabe é da persistência. E por isso nós temos, a partir do amor divino, a experiência da encarnação. Porque, afinal de contas, se nós formos parar para olhar, como explicar as nossas inquietações, as vicissitudes que nós passamos ao longo das existências, né? É a partir do amor divino que nós devemos, sim, estar na terra de provas e expiações para que nós possamos evoluir. E aí a gente pode fazer uma pergunta, né? Eu falei aqui sobre ressurreição, sobre reencarnação, falei sobre Bíblia, mas existe na Bíblia menções à reencarnação? Eu disse no início aqui do nosso bate-papo, que acabou que a gente cortou a parte da exposição e está tendo que correr um pouco, é o seguinte, é que desde o Velho Testamento nós temos inúmeras passagens que relatam o que nós podemos enxergar como reencarnação. Podemos falar do Êxodo, do Deuteronômio, que fala sobre os 10 mandamentos, onde, acho que é no capítulo 5 de Deuteronômio, que ele diz o seguinte, né, ali a narração, o narrador da Bíblia, que as falhas dos homens serão cobrados à 3ª e 4ª geração.
Tem ali uma diferença em algumas traduções que falava o seguinte, as falhas da humanidade serão cobradas até a terceira e quarta geração. Se nós aceitarmos esse conceito, quebra toda a lógica do que nós conversamos até aqui, que é do Deus misericordioso. Imagina qual é a lógica da justiça divina se a minha falha for paga pelo meu filho, pelo meu neto, pelo meu bisneto. Quando na tradução literal você enxerga que nós pagaremos as nossas falhas na terceira e na quarta geração, é porque aí nós teremos já a oportunidade de reencarnar e de expiar aquelas falhas que nós cometemos na encarnação passada. E aí sim a gente pode seguir a nossa trajetória. Então, se eu fosse devagar aqui sobre as menções que podem ser interpretadas como alusões à reencarnação, a gente ia acabar se estendendo bastante. Então é mais fácil nós dialogarmos sobre o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento você tem já manifestações explícitas do próprio Cristo acerca da reencarnação. Então, nós podemos destacar aí um momento, acho que crucial para todo o progresso da doutrina, que é compreender o diálogo de Jesus com seus discípulos e a conversa de Jesus com Nicodemos. Quem já ouviu falar aqui de Nicodemos? Tem uma passagem aqui que eu vou dar uma lida, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e disse: Rabi, sabemos que vem da parte do Deus, para nos instruir como doutor, pois ninguém pode fazer os milagres que fazes, se não vierdes da parte dele. Então, Jesus, ao ser inquirido por Nicodemos, respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E aí está a matriz daquela conexão aqui do início do nosso capítulo 4, está na Bíblia, ou seja, está tudo conectado. E Jesus, ao dialogar com Nicodemos, nos deu base para aquilo que nós estamos interpretando nesse capítulo, no 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o diálogo não ficou por aí. Nicodemos respondeu para Jesus: como pode um homem nascer já sendo velho? Poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe? Como pode isso acontecer? Então ali já se entende que Nicodemos captou a mensagem do Cristo. Eles não estavam falando de batismo, eles não estavam falando de arrependimento, eles estavam falando sobre renascimento. Eles estavam falando sobre renascimento porque quando ele pergunta: pode um homem velho retornar ao ventre da sua mãe? E Jesus responde: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? E Jesus responde: aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Não te admires que eu te diga que ser preciso que nasças de novo. E por que aqui Jesus faz essa ilusão à água e ao Espírito? Naquele tempo, e depois a ciência comprovou, que o fator gerador da vida foi a água, da vida material. Naquele momento, os judeus já tinham esse conceito, ainda de forma rudimentar, de forma arcaica, mas eles já encaravam que o nascedouro da existência, está no Gênesis, inclusive na própria Bíblia, foi a partir da água. E a ciência depois comprovou que após o Big Bang, a partir de gotículas de água, se formou a vida na Terra. Então, é mais uma vez a gente provando que se nós optarmos pela ciência, a gente consegue também explicar as questões da maravilha de Deus. Então, o que nós conseguimos compreender aí é que Jesus, no diálogo com Nicodemos, ele já deixa claro a conexão entre Deus, entre a reencarnação e o nosso progresso. Existem muitas passagens na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, acerca da reencarnação. Nós podemos encarar que Jesus, no transcorrer do Evangelho segundo o Espiritismo,
ele nos expõe muitas vezes... Um momentinho só. Ele nos expõe muitas vezes acerca desse conceito. E o que tem acontecido muito é que quando nós espíritas paramos para dialogar com nossos irmãos cristãos de outras denominações religiosas, nós somos inquiridos também, né? Não está escrito na Bíblia sobre reencarnação. Como eu disse no início, a palavra reencarnação realmente foi, né, colocada no debate da cultura ocidental a partir do Espiritismo. Mas os conceitos estão presentes nas Escrituras Sagradas para os cristãos, estão presentes no nosso estudo e a gente consegue identificar. Mas naquele momento, naquele tempo, no tempo de Moisés, onde nós vivíamos ainda o tempo da primeira revelação, né, um tempo muito duro, né, ainda de muita resistência acerca da cultura do Deus único, houveram algumas proibições. E para isso a necessidade de Moisés enquanto legislador. E naquele momento que ele proibiu, né, o que muitos dos evangélicos, dos católicos acabam mais fundamentalistas, né, e o fundamentalismo não é um patrimônio só deles, existem muitos fundamentalistas também na doutrina espírita, né? Só que como o trabalho do Cristo é um trabalho de conexão, né, de perdão, de acolhida, nós temos a necessidade de mergulhar também na fonte que esses irmãos estudam para que nós possamos dialogar com eles. E nós devemos compreender, muitas vezes, essas indisposições. Quando nós somos questionados acerca da proibição de conversar com os mortos, de ter com os mortos, nós temos que voltar àquele tempo, né? Tem muitas passagens na Bíblia que falam das consultas a Deus nas tendas, né? Das consultas a Deus nas tendas. Nós sabemos que Deus, né, ele se comunica conosco a espiritualidade através dos médiuns. Ali eram os médiuns que falavam, né? Ou seja, esse processo da mediunidade não iniciou com as irmãs Fox, né? Isso aí vem de milênios da humanidade. O que nós tivemos foi condições até históricas do nosso período encarnado de conseguir interpretar isso. Mas quando Moisés proibiu a conversa, o diálogo com os espíritos, ele o fez porque nós não tínhamos naquele momento evolução o bastante para interpretar o que representava isso. E nós estávamos vivendo o cenário ainda da primeira revelação. Então, essa comunicação com os espíritos precisava ainda ficar repousada para que viesse a segunda revelação, né? Viesse Jesus. Então, quando nós paramos para interpretar dessa forma, nós conseguimos fazer, digamos, uma linha histórica da cultura cristã a partir do Velho e do Novo Testamento, chegando no Evangelho segundo o Espiritismo, interagindo com as culturas milenares. Então, eu vou fazer aqui uma leitura, peço licença a vocês, de 2 trechos da Bíblia. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Velho Testamento, viu, gente? Eis que vos enviarei o profeta Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E vou falar aqui do Novo Testamento, profeta Lucas, o apóstolo Lucas. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido e sua esposa Isabel vai ter um filho. Você lhe dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz. Muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele será grande diante do Senhor. Eu fiz esse preâmbulo aqui para justificar uma das falas de Jesus com os seus apóstolos. Eu vos afirmo que entre os nascidos de mulher não há um ser humano maior que João. Todavia, no reino de Deus, ele não é maior do que nenhum que está lá. Assim a gente entra na história de João Batista, que é fundamental para que nós possamos compreender esse momento da cultura cristã e do capítulo, né? Afinal de contas, a figura de João Batista
né, um homem destemido, aguerrido, que abriu o caminho para Jesus, nós temos de forma muito poetizada, né? Mas temos João Batista como um guerreiro, né, da crença do Deus único. E ele o era de fato, né? Mas qual é a importância, para além disso, de João, para que nós possamos compreender a benevolência da reencarnação? Vamos voltar aqui a um diálogo dos discípulos com Jesus de novo. Os discípulos interrogaram Jesus dizendo: por que, pois, os escribas dizem que és o Elias que tem que vir antes? Eu falei de Malaquias ali atrás, quando eu falei de Malaquias e de Lucas, que havia uma profecia, né, que o Deus mandaria o profeta Elias para preparar o caminho do Messias. E Jesus, ao longo da sua sabedoria, respondeu aos seus discípulos: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, mas o trataram como lhes aprouve, e é assim que farão também sofrer o Filho do Homem. Quando Jesus diz lá atrás: eu vos afirmo que entre os nascidos de mulher, nenhum ser humano é maior que Elias, e ele diz aqui, né, e assim farão sofrer o Filho do Homem, existe uma grande distinção, né, que é o seguinte: João, um nascido de mulher, Cristo quer dizer com isso um encarnado, um reencarnado. Então ele passou pela sua trajetória em outras existências e reencarnou como homem. Estava na terra de provas e expiações cumprindo a sua missão. Lá na frente nós vamos falar de qual a missão dele e o que ele estava espiando. Mas quando Jesus diz o Filho do Homem, ele deixa claro o seguinte: ele, o Filho de Deus, ele, um espírito evoluído, né? Por isso que ele diz que mesmo o mais evoluído dos homens não chega próximo ao menor do reino dos céus, é porque para você chegar nesse nível de estar no reino dos céus, você passou pelo seu processo de evolução. Então é necessário uma jornada. Esse diálogo se deu após a transfiguração. Então nós sabemos que a transfiguração foi o momento que os discípulos viram aquilo que lhe era proibido, né? Mais uma vez, ter com os mortos, comunicar-se com os mortos, ver os mortos, era algo proibido até aquele momento. E eles entraram em pânico quando viram a transfiguração. E por quê? Porque eles tinham noção da proibição. E eu vou voltar aqui a falar daquela proibição que muitas vezes nós somos emparedados acerca dela. E vamos parar para pensar o seguinte: quem é pai aqui e mãe? Muitos, eu também, né? Vamos pensar nas proibições que nós colocamos aos nossos filhos, né? Você não vai chegar para o seu filho, né? A gente não vai chegar para o Henrique e vai dizer: olha, Henrique, é proibido você ir de bicicleta até a Lua. Algumas pessoas podem dizer: ah, mas o ET foi, né? Não, não foi, né? Por que a gente não diz isso? A gente diz: olha, é proibido você atravessar a rua sem olhar, é proibido você beber antes dos 18 anos, né? É proibido você fumar. Você faz as proibições a partir daquilo que é existente. Se em algum momento na literatura cristã, judaica, se estabelecer proibições, você proíbe aquilo que existe. Você não vai proibir os cristãos de andarem de bicicleta até a Lua, né? Precisa de um foguete, de muito dinheiro para isso, né? Não, você proíbe deles terem aquilo que não estavam prontos ainda. Era necessário vir o Cristo. E depois disso era necessária a terceira revelação para que nós possamos compreender como, por quê e para que fazer essa comunicação com os nossos irmãos que estão vivos em outro plano, não estão mortos. Então é necessário nós passarmos por isso para que nós possamos entender. Então, voltando aqui a falar de João, vamos aqui falar sobre um diálogo do anjo, né, que diz o seguinte: ele conduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, caminhará à frente deles com o espírito e poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais e dos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Aqui, Gabriel, segundo a cultura católica,
dialoga com Zacarias, com o pai de João Batista. E ali diz para ele que ele vai ser animado com o espírito de Elias. E o que é ser animado com o espírito de Elias? João Batista é a reencarnação de Elias. E após isso, perguntaram a João Batista quem ele era, numa das suas passagens, um pouco antes do Cristo. E ele respondeu à multidão: eu batizo com água no meio de vós, mas há quem entre vós ainda não conheçais, que será aquele que vem depois de mim, cujo nem as correias das sandálias eu serei digno de desamarrar. Nós sabemos de quem ele está falando, né? Nesse momento, João Batista estava falando do Cristo. Por que nesse capítulo a gente acaba se atendo muito a João Batista? Porque, na verdade, João Batista é uma figura emblemática para a história do cristianismo como um todo. Não só por toda a sua trajetória, mas é porque está aí a receita, né? Ou está aí a principal conexão para que nós possamos entender como nós estamos irmanados na fé com os nossos companheiros católicos, protestantes, porque a Bíblia foi formada ao longo de anos com muitas divergências, né? Os concílios foram formados de forma muito divergente. Até o próprio processo da Reforma Protestante ocorreram ali pequenas subtrações, né? Tem diferença de 8 livros entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Lutero foi ali e passou a rapa ali 8 livros para que justamente pudesse chegar nos dogmas que naquele momento ele queria implementar. Ou seja, nós não podemos olhar a Bíblia como uma escritura sagrada, não fálica. Na verdade, ele é um livro de orientação, é o livro dos nossos antepassados que nós precisamos compreender. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né, e toda a obra, as obras básicas, o trabalho do decodificador, é para que nós possamos interpretar, sim, o que quer dizer a sabedoria antiga, o que quer dizer a própria Bíblia. Então, quando a gente chega aqui e fala muito de João Batista e fazemos essa menção a Elias, isso fica um pouco secundarizado no Evangelho segundo o Espiritismo. E por quê? Porque não era necessário também você colocar tudo ali. Muito vai da nossa interpretação. Mas também vamos falar um pouco sobre quem foi Elias. Elias, lá no início, 800 anos antes de João Batista, foi, segundo a tradição judaica, o último profeta de Israel. Houve um momento ali de disputa de poder religioso, que todos os profetas foram mortos e Deus ordenou a Elias que fugisse e que fosse para o deserto. Então, quem conhece um pouco a lenda, a história, sabe que Deus ordenou que Elias fosse e que ele seria alimentado pelos corvos. E tem até um autor espírita que diz que basta um corvo branco para você entender que nem todos os corvos são negros. Por isso é muito importante nós compreendermos essa conexão entre Elias e João e entre nós, irmãos espíritas cristãos, e os nossos irmãos católicos, evangélicos e todos os espiritualistas que compreendem a reencarnação como uma lei natural. Então, João Batista e Elias eram um só. Nós já compreendemos, já falamos sobre isso aqui. Mas onde isso fica explícito na Bíblia? Falando sobre quem foi Elias, Elias foi o profeta que viveu em Israel no tempo do rei Acabe. Deus usou Elias para fazer milagres e trazer o julgamento sobre a nação de Israel e a adoração do Deus Baal. Vamos ali tentar ilustrar um pouco o que aconteceu naquele momento. Como eu falei aqui anteriormente, houve uma disputa política de poder, onde os profetas, que eram ali os líderes religiosos, foram destituídos e mortos. Elias fugiu, né? Orientado pelo Cristo, acabou indo até as terras pagãs, né? Na segunda visão daquele momento. E durante muito tempo Elias ficou lá. Então tem muitas obras que falam acerca de literatura cristã, falando um pouco da passagem de Elias. Mas nós sabemos que o momento ali culminante da passagem de Elias, antes segundo a lenda do seu arrebatamento e a transição para Eliseu,
foi justamente a disputa dele com os sacerdotes de Baal. Depois de ter com Deus no monte, né, Elias desafiou o rei e os profetas de Baal para que ambos fizessem sacrifícios, eles a Baal e Elias a Deus. Segundo diz a lenda, os sacerdotes de Baal, durante 3 dias e 3 noites, oraram, fizeram preces, sacrifícios diversos, e eles não conseguiram fazer com que o seu sacrifício viesse ao holocausto, viesse queimado, né? Não desceu fogo dos céus, nem da terra para consumir o seu sacrifício, a sua oferenda. Depois de 3 dias, foi a vez de Elias. E Elias orou a Deus durante um dia todo e depois pediu que jogassem vários tonéis de água no seu sacrifício. E com aquele sacrifício encharcado de água, Elias orou a Deus e o seu sacrifício foi consumido em fogo. A gente pode interpretar que ele era um médium muito forte, né? E pirotécnico, literalmente, né? E conseguiu fazer consumir o seu sacrifício. A partir daquele momento, ele ganhou a disputa e estabeleceu o Deus único para Israel novamente. Ganhou a disputa política. E onde é que está o processo aqui que liga Elias a João Batista, além de toda essa trajetória? Após isso, vamos lembrar de uma passagem onde Cristo diz: aquele que pela espada, vamos lá, agride, pela espada perecerá. Elias era um profeta, ele era o conhecedor das leis públicas e das leis privadas dos profetas. Então ele era o conhecedor das normas de Deus. E Elias, esse ser iluminado, ocorreu um erro. Após ganhar a disputa, como forma de encurtar o processo de consolidação do poder do Deus único, Elias ordenou decapitar todos os profetas, todos os sacerdotes de Baal. Houve uma passagem antes de Elias, que ao ser perseguido pelo exército, ele conseguiu, orou aos céus, né, e conseguiu também tocar fogo em toda uma brigada do exército. Ou seja, ao final da sua trajetória, Elias carregava um grande arrependimento de ter sido responsável pela morte de mais de 452 homens. E Elias, segundo diz a Bíblia, foi levado aos céus numa carruagem de fogo, né? Então a gente está vendo ali muito fogo na história, né? Mas aquilo que eu falei brincando é verdade, ele era um médium, né? Eu não sei dizer a denominação daquele que gera fogo, né? Mas ele conseguiu fazer isso. E Elias, após o desencarne, passou pelo seu processo, né, de erraticidade, e quando o anjo Gabriel conversa com Zacarias e com Israel e manda um recado a Isabel, dizendo que ela, já velha, né, naquele momento, será mãe, e que aquele garoto, né, não poderá fumar, beber, que ele será alto no espírito e forte, porque o espírito de Elias jaz ali. Então, nesse momento, a gente entende que a trajetória de João Batista está conectada. Mas vamos voltar a Jesus. E desde os dias de Batista até agora, o reino dos céus adquire-se a força. Os violentos arrebataram-no, porque todos os profetas e as leis, até João, profetizaram dessa forma. E se vós quereis compreender, ele é mesmo o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos ouça. Não foi à toa aqui que Jesus falou, desde o João Batista, ele fala no passado, até o João, foi pela violência que se implementou a palavra de Deus. Mas Cristo veio para romper com esse ciclo. E para romper com esse ciclo, era necessário uma última reparação. E qual era essa reparação?
que fosse cumprida a profecia de Malaquias, que dizia que seria enviado Elias para fazer a preparação do povo de Deus. E qual era o papel de João Batista? Ele era o arauto da anunciação do Messias. João Batista, humilde, mas guerreiro, enfrentou o rei e a rainha, assim como fez Elias com Acabe e a rainha Jezebel. Elias e João enfrentavam o poder vigente na cultura, na lógica do Deus único. O que ocorre é que Jesus, ao determinar que em Elias iniciou e em João acabou, é porque ali ele anunciava a boa nova, da paz da palavra do Cristo e do seu próprio sacrifício, para que nós pudéssemos compreender não só a sua mensagem de paz, mas também de resignação. Foi importante falar aqui, não só das obras, como também das falhas de Elias, para que nós possamos compreender como foi o processo de João Batista. João Batista, ele ao enfrentar o rei, ele foi preso e a pedido por uma trama da rainha, a pedido da filha dele, foi decapitado. Ou seja, mesmo o maior dos homens, dos nascidos de mulher, precisou expiar, precisou fazer o seu processo. Então esse é um recado bem claro para todos nós aqui. Nós somos muito angustiados, com a nossa trajetória, com as nossas missões, porque justamente nós entendemos que a necessidade da reencarnação é para a nossa transformação. Mas muitas vezes nós nos preocupamos com quem nós fomos nas vidas passadas. E a gente fica sofrendo nessa vida, tentando entender os processos que nós passamos, para justamente tentar compreender a missão que Deus nos deu, que é de reencarnar e de se melhorar constantemente. Pois eu digo a vocês, tenham João como exemplo, tenham Elias como exemplo, tenham esse espírito que foi o maior entre os nascidos de mulher. Porque na nossa angústia e na lei de causa e efeito, que nós podemos perceber claramente aqui na história de João e de Elias, a importância do nosso trabalho, do nosso processo de reforma íntima, desse milagre que vem de dentro para fora, que é a nossa conexão com Deus. Porque é justamente aí que reside a mensagem da doutrina espírita. É que o nosso processo é um processo de constante evolução. Se João, se Elias, se esse espírito que anunciou a chegada do Cristo, desse que é o nosso modelo e guia, o nosso maior exemplo e o governador dessa terra, nós devemos ser humildes e compreender que nós vamos passar por muitas encarnações. Mas nós devemos seguir a lei do progresso, continuar caminhando. Porque por mais que nós tenhamos angústia do que nós fomos nas vidas passadas, e por mais que a gente tente buscar nas nossas vidas passadas as respostas para a nossa vida atual, é caminhando que nós vamos obtê-la. E assim, não tenha dúvida nenhum de vocês, jovem, velho, homem, mulher, nós somos hoje a melhor versão do que nós fomos há muito tempo. Quem está aqui sentado hoje é a melhor versão desse espírito. E a sua tarefa é seguir evoluindo. E essa é a mensagem. Por que ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo? É porque nós precisamos estar em constante melhora, em constante transformação. Eu digo a vocês, sem medo de errar, que esse capítulo, inclusive quando me foi direcionado pelo Gilton a falar isso aqui, eu disse, pô, Gilton, é tão difícil falar sobre isso, porque é uma situação que não pode ser tratada como dogma.
A reencarnação, ele é um processo constante e é uma lei natural. É uma lei natural com inspiração divina. Mas é a lei natural com inspiração divina que dá a nós o desafio de nos aproximarmos de Deus. Então, onde é fundante a doutrina espírita, que é a reencarnação, é onde nós podemos nos conectar com a nossa missão para evoluir enquanto espírito, que é ressurgir, que é renascer. Então, sendo assim, meus amigos, eu agradeço a oportunidade, né? Fiquei muito contente, muito honrado em poder falar hoje com vocês sobre isso. Eu tenho certeza que todos nós vamos poder seguir numa caminhada junto, nos transformando, tendo Jesus como modelo e guia e Elias e João como o modelo nós encarnados de progressão.